Graça e paz. Meu nome é Daiane Nascimento. Sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui serão abordados temas relacionados à psicologia com base bíblica, entre diversos outros assuntos interessantes e importantes que contribuirão referente à nossa saúde mental. Então, se você gosta desse tipo de tema, se você quer estar por dentro sobre muitos cuidados para a nossa saúde mental, não deixe de acompanhar cada vídeo que são publicados aqui, que eu vou trazer ricos conteúdos com participações de psicólogos, né? Alguns convidados eu vou procurar trazer também. E hoje eu estarei aqui apresentando um pouco sobre os temas que serão abordados aqui no canal. Conforme os podcasts forem sendo preparados e tudo mais, aí não vai precisar eu ler, porque hoje aqui eu vou ler resumidamente, né? Vou fazer assim uma breve introdução de cada tema e ao decorrer que formos gerando conteúdos, não vai ter necessidade, né, de lermos. Mas não saiam daí, fiquem aí, que nós vamos trazer temas super interessantes que podem te interessar e com certeza vão te interessar, tá bom? Se inscrevam, ativem as notificações, curte, comenta, compartilhe, sintam-se à vontade para expor a opinião de vocês, trazer sugestões, tá bom? Me sigam também nas redes sociais, que estarão disponíveis os links na descrição. E não saiam daí, nós vamos trazer aqui temas referentes à inteligência emocional, dependência emocional, iremos falar sobre empatia, reciprocidade, relações tóxicas, também sim sobre síndrome de burnout, transtorno borderline, relacionamento abusivo, depressão e ansiedade e muito mais, né? Ao decorrer de todo o conteúdo que nós vamos trazer aqui, vamos estar falando desses temas e muitos outros. Aqui você encontra muito sobre comportamento humano, como conscientizar o inconsciente, o porquê relações existentes do funcionamento do sistema nervoso e muito mais. De forma objetiva e direta, vai ser compartilhado com todos vocês sobre cada tema relacionado ao que estudei e ao que venho estudando. Vejo como importante também ressaltar que estou mestrando em psicanálise em uma universidade especializada focada em psicanálise. Eu também estou mestrando em neuropsicologia em uma universidade da Espanha. Depois eu posso falar um pouco mais a respeito, né, sobre isso, para quem quer acompanhar melhor o meu trabalho. Me sigam no Instagram, Psicologia com Base Bíblica. Lá você encontra também referente aos temas citados aqui. Você vai ver de uma forma diferenciada a forma como eu trabalho, né, lidando com a saúde mental e sem fugir da essência que Jesus nos trouxe. Porque dentro da Bíblia nós podemos. Tem tudo, né? Tem de tudo que você precisar tá ali, a palavra de Deus nos ensinando. Então, nós vamos trazer temas com a visão da psicologia e buscar dentro da Bíblia, né, ligando um com o outro, que sempre tem o melhor ali, né, dentro da palavra de Deus. Também sigam a página do Facebook, que é Psicologia com Base Bíblica. Eu compartilharei mensagens bíblicas, reflexões e temas sobre saúde mental e tudo mais. No TikTok também. Em breve no Kawaii. Sempre tem vídeos com mensagens reflexivas. Sempre estarei fazendo o possível para levar mensagens reflexivas para todos.
Enfim, o melhor que eu puder fazer para contribuir com as pessoas, seja com conteúdos de psicologia com base bíblica, seja com o que for de melhor que eu puder proporcionar ao próximo, a todas as pessoas, então estarei passando adiante todo conhecimento que venho adquirindo, pois não temos, o porquê guardar conosco o conhecimento que temos, devemos passar adiante. Assim, essa é a forma que eu encontrei de desenvolver todo o conteúdo que tenho para compartilhar com um belo trabalho que outras pessoas, pois muitas pessoas próximas, sempre falam que depois que conversou comigo, depois que teve algum conselho meu, coisa ou algo assim do tipo, que eles se sentiram melhor. E eu vejo, também conforme me falam, conforme dão os feedback e tudo mais, que eu tenho contribuído de alguma forma para ajudar pessoas próximas ao meu redor. Então, nada impede que outras pessoas também sejam alcançadas, mesmo que não estejam próximas assim, pessoalmente. E também não temos, o porquê, não temos porquê queremos guardar pra gente, o que a gente pode passar adiante. E também é bom falar aqui que quando nós queremos o bem um dos outros, quando nós queremos ajudar ao próximo, estamos ajudando a nós mesmos. Então, ajudar o próximo é ajudar a si mesmo. Porque aquele que se alegra em ver o outro bem, está se fazendo bem. Aquele que deseja o mal ao próximo, que inveja, que é infeliz por ver o outro bem, então esse está fazendo o mal para si mesmo. Quem carrega coisas ruins dentro de si, que guarda mágoa, rancor, ódio, esses não estão fazendo mal para quem odeia, por exemplo, mas sim para si mesmo. Então, libere o perdão, se liberte dessa carga espiritual negativa, esse peso que está carregando só te faz afundar, sabe? É um peso, então tá te afundando, tá fazendo mal para você mesmo. A partir do momento que entender que cada um recebe aquilo que Deus permite receber, que todos têm um propósito divino aqui na Terra, que cada um tem um significado em sua existência, que todos somos necessários na Terra, que somos necessários um para a vida do outro, que não é por um acaso que Deus nos criou. Cada um tem a sua importância e motivo de ser do jeito que é, de ser exatamente como é. Então, entendendo isso, terão entendido tudo. Muitos invejam o que é do outro, mas saiba de uma coisa, que o que serve para o outro não significa que serve para você. E o que serve para você não serve para o outro. Veja os irmãos de José, conforme relata a Bíblia. Eles brigaram tanto pela túnica de José e depois, quando conseguiram a túnica, não serviram em nenhum deles. Com o passar do tempo, precisaram justamente daquele que eles poderiam ter ajudado no passado, que era José, e logo depois precisaram da ajuda dele, mas José não deixou o sentimento de vingança tomar conta dele e ajudou seus irmãos. Assim, quando os mesmos precisaram de José, José esteve ali e ajudou. Agora, entendem o porquê Deus permite certas coisas? Se pelo menos um de seus irmãos tivesse tido de misericórdia de José, bem provável que esses não precisariam terem sido humilhados. Deus muda a história. Deus permitiu José ser exaltado porque ele foi humilhado sem ter culpa alguma de todo o ódio de seus irmãos. Já seus irmãos foram humilhados, pois se exaltaram contra José. E aí podemos ver, o mundo ele gira. Então não seja um invejoso, não tem necessidade disso. Cada um tem sua digital, temos nossa identidade em Jesus. Muitos dizem que o sentimento de inveja é natural, inevitável na vida do ser humano, mas eu discordo, porque veja Jesus. Deus veio como homem na terra. Ele
né, veio como um homem na terra, ele não precisou ter inveja de ninguém, pois ele sempre soube que cada um vive aquilo que Deus permite viver. O que é para você fazer não será a mesma coisa se eu fizer. O que eu fizer não vai ser a mesma coisa se você fizer. O que cada um tem de fazer é o que cada um tem de fazer. Então, assim, eu vou prosseguir aqui, né, falando sobre os temas. Tudo aqui são com as minhas próprias palavras, mesmo que eu vá ler, eu estarei usando as minhas próprias palavras que eu fiz, uma breve introdução sobre cada tema para poder falar em um único vídeo um pouco sobre cada tema assim que eu vejo necessário falar, né? Enfim, tem muitos outros que são muito necessários falar, mas eu vou falar um pouco daqueles que eu tenho um pouco mais de afinidade, digamos assim, né? Que eu posso me expressar melhor. Agora, vamos falar então da inteligência emocional, que tem como conceito em psicologia a capacidade que o ser humano tem de analisar e reconhecer, lidar com seus próprios sentimentos e o das outras pessoas. Jesus é um grande exemplo de um homem com inteligência emocional. Ele sempre teve autoconhecimento, autocontrole, não deixava ser dominado por sentimentos como inveja, ódio, entre outros mais tipos de sentimentos ruins. Uma das coisas que vamos aprender aqui, né, que estaremos falando, que será abordado aqui através do canal, é sobre a diferença de se posicionar e de ser arrogante, por exemplo. É sobre também a diferença de emoções e sentimentos, entre outros mais, né? Então, vamos lá. Jesus, ele mostrou ter muito autoconhecimento, pois sempre teve consciência de seus atos, sempre soube onde pisar, como entrar e sair de algum lugar. Jesus sempre soube ao que veio ao mundo, sempre soube seu propósito e com convicção de que é um ser de luz, tem amor para distribuir, né, sem medo, sempre por onde passava. Ele jamais desprezou quem procurava, né? Ele não despreza quem procura. Jesus sempre controlou suas emoções aqui na terra. Ele veio como homem e sentiu tudo o que sentimos, mas sempre teve autocontrole. Foi tentado pelo inimigo e conseguiu resistir à tentação. Jesus sempre soube que iria ser crucificado, mas isso não o desmotivou e nem permitiu que seus seguidores nem permitiu que os seguidores, né, se desmotivassem. Ele sempre está motivando e motiva as pessoas as próximas, né? Sempre está motivando e motiva, né? Jesus aqui na Terra, em todo momento, ele nunca rejeitou aqueles que o procuravam, ele não desanimou, não permitiu que seus seguidores desanimassem, ele não desmotivou e seus seguidores, né, não permitiu os seguidores desmotivarem. Jesus sempre teve empatia, sempre procurou sempre procurou se colocar no lugar do próximo, sempre, né, se colocou no lugar do próximo, nos ensinou a amarmos nosso próximo, como amamos a nós mesmos, né? Jesus sempre se socializava por onde ele estava, ele atraía multidões, ele sempre soube lidar com as diferenças. Então, é necessário ter autoconhecimento para ter autocontrole. Quando conhecemos nossas emoções, podemos controlar em situações como quando temos consciência de que algo nos faz mal. Fica mais fácil de controlar determinada situação, né? Nesse caso, quando temos a consciência daquilo que nos faz mal, daquilo que faz a gente perder o controle, enfim, isso faz nós nos controlarmos. Logo, né, adquirimos automotivação quando nos conhecemos e
com certeza, né, nos controlamos. Então, fica assim possível ser motivado e motivar. Contudo, podemos ter empatia, entender os sentimentos do outro, nos colocarmos no lugar do próximo, nos imaginando se fôssemos nós em tal situação. Com isso, atraímos pessoas do qual conseguimos lidar da melhor forma possível. Jesus sentiu o mesmo que nós sentimos aqui na Terra. Podemos entender o porquê, né, de irar e não pecar, como relata nas Escrituras. Podemos sim, em algum momento de nossas vidas, perder o controle de algo, de alguma situação, pois não temos o controle de tudo, muito menos dos nossos sentimentos. Quando sentimos algo é natural, né? Quando nós sentimos algo é tão natural, de uma forma emocional, mas se de forma racional podemos nos controlar para não sermos impulsionados a fazer aquilo que sentimos em determinado momento, então já dá para ver, né, que podemos nos controlar. Porque mesmo que nós sentimos, né, aquela emoção, racionalmente falando, é possível ter o autocontrole. Porque nossas emoções muitas das vezes nos enganam, tá? Muitas das vezes nossos sentimentos, né? Mas a nossa razão nos diz muito sobre a atitude que devemos tomar em determinada questão. Como quem se apaixona, por exemplo. Você não tem culpa se alguém se apaixona por você, mas você pode evitar corresponder tal sentimento caso, caso não seja recíproco, né? Se a outra pessoa está apaixonada por você, mas você não está por ela, então é bom não alimentar, né, esse sentimento aí. A mesma coisa se você se apaixona por alguém, né? Também pode ser, no seu caso, você se apaixona por alguém que é totalmente oposta do seu jeito de ser, que vai contra, né, os seus princípios. Então, assim, a sua emoção pode até, por algum motivo, querer se envolver com essa pessoa. Mas, se você usar a sua razão, você vai ver que, peraí, se eu estou percebendo que essa pessoa é totalmente oposta de mim, por que que eu vou, né, me relacionar? Por que que eu vou me envolver com essa pessoa? Porque aí a sua razão vai ver que não tem como dar certo. Pois haverá grandes conflitos, né, devido a não se identificarem em pontos que são assim, em pontos específicos, né, que para vocês sejam muito importantes, né, no caso assim de um relacionamento amoroso. Porque na amizade, às vezes até pode ser que você tenha uma amizade com pessoas, né, que não tem muito a ver com você, mas provavelmente você vai se dar melhor com aqueles que têm algo em comum, que têm mais, né, coisas em comum, com certeza, você vai se dar melhor. Mas no caso de um relacionamento amoroso, não tem como se envolver com alguém tão diferente, sabe? Com diferenças bruscas, assim, vamos dizer. Porque é necessário olhar para questões, sabe, espirituais, financeiras, não sei o que possa pesar um para o outro, né? Depende, né, de cada um, aquilo que é relevante, aquilo que é irrelevante. Então, vai ser, assim, usado uma balança, né? Porque, claro, que nem todos são totalmente parecidos, nem tem como, né? Se for totalmente parecido, às vezes muito parecido também não tem como dar certo. Porque sempre o que falta em um, né? O outro pode, assim, em casos assim que uma pessoa ela é mais agitada, outra mais calma, mas também tem que observar por aí, porque também se for no caso, por exemplo, duas pessoas explosivas, não tem como dar certo.
Mas também no caso de uma pessoa que é explosiva e o outro muito calmo, não tem como dar certo. Então, isso daí é uma questão também de, né, analisar e ver, né, até onde que dá. Então, assim, então, em pontos importantíssimos para um relacionamento ir bem, você vai ter que analisar se determinado algo você conseguiria relevar ou não, né? Então, assim, se pergunte, né? O que tiraria do sério, o que te tiraria do sério de tal forma a ponto de você não aceitar de jeito nenhum aquilo, né? Então, você vai ver o que é relevante, o bastante, né? Para você se interessar por alguém a ponto de casar. Então, assim, o que é, né, relevante, né? Esse ponto, falta isso nessa pessoa? Então, não alimente expectativas nela ou mesmo em você, né? De que poderiam assumir um matrimônio, por exemplo, né? Porque, assim, eu vou usar um exemplo. Num relacionamento, para manter um bom convívio, né? É necessário, assim, renúncias. É necessário, em certos momentos, ceder. Quando estiver errado, né? Pedir perdão. Se a outra pessoa, se o seu companheiro te pedir perdão, perdoar, né? Relevar certas coisas, abrir mão de algo que gosta por alguém. Tem que dar satisfações, assim. Você não vai, sei lá, viajar e achar que tá tudo certo, né? E não vai falar ali pro seu companheiro, pra sua companheira. Você não vai, de repente, depois do trabalho, passar em algum lugar e deixar lá, né, seu esposo plantado ou sua esposa plantada sem dar uma satisfação de onde que foi. Então, tem tudo isso, porque assim, assumir erros também né, é muito importante. Se você não gosta de fazer isso, então provavelmente você não vai dar certo com em um relacionamento, porque a partir do momento que você está em um relacionamento, você não vive só para si mesmo, você está vivendo uma vida a dois. Então, se relacionar é muito bom, é muito bacana, mas não tem como dizer que é fácil. Todo tipo de relacionamento, todo convívio é necessário procurar lidar da melhor forma possível uns com os outros. Eu vou citar aqui um exemplo de como trabalhar com a razão. Vamos supor, em qualquer situação, tá? Mas vamos supor que você e outra pessoa se apaixonam. A sua emoção pode sentir que estão no caminho certo, porque os dois demonstram o mesmo sentimento de estarem apaixonados, né? Demonstram estarem apaixonados um pelo outro. Porém, a sua razão, né, logo percebe algo errado. Tá, o que é esse algo errado? É algo assim muito impactante a ponto de que você sabe que não teria como tolerar, porque você vê que falta pontos principais que para você seria primordial, assim, como a fé, né? Vamos usar aqui a fé. Para você, um exemplo, a fé em Deus é importante. É importante ter fé ali na vida do casal, para ter, né, um relacionamento bem sucedido. Mas se você tem fé e ele não, é um exemplo aqui, isso seria o suficiente para um grande conflito entre vocês. Porque para você isso é muito importante, é essencial. Então, por que se arriscar a tentar um relacionamento com alguém tão diferente de você? Sua razão já te diz que não vai dar certo. Então, você tá ali vendo que não tem como dar certo. Porque até mesmo, né, para ele, vamos supor que ele não concordasse com a sua fé, ficasse
talvez ele nem ficasse discutindo muito da sua fé, mas para você isso é muito importante. Então você, em algum momento, poderia achar que, né, por quê? E querer colocar na cabeça dele, sabe? Assim, enfim, não, é muito importante, né, ver isso, pesar isso, porque tem coisas, tem pontos que dá para relevar. Então, é aí que você vai analisar quais diferenças, né, tem como você relevar. Mas na questão de valores, de princípios, né, princípios, valores, tá ali compactuando um com o outro, né, tá de fato igual. Então, assim, saber usar o racional e emocional é uma forma de equilíbrio, né? Que dá mais sentido à vida. E quando alguém fala coisas sobre você, né? Agora vamos falar aqui, continuar, né? Falando nessa questão de usar a inteligência emocional. É muito importante que a gente tenha, tenha um equilíbrio, que a gente trabalhe, né, essa inteligência emocional na gente, para quando em situações de discórdia, situações de conflitos, né, você não perca o controle. Então, tem muitas coisas que a gente não precisa revidar, muitas coisas que acontecem que às vezes a pessoa fala algo sobre você, mas que aquele algo não é verdade. Então você sabe que não é verdade, você vai ficar em paz consigo mesma. Então, sabe, vai ser desgastante você ficar tentando provar algo para essa pessoa. Ou se não, muitas vezes também em casos que a pessoa ela precisa da sua ajuda e ela coloca uma responsabilidade nas suas mãos, mas se não dá certo aquilo que ela precisava, né, que você ajudasse, se não dá certo para que você resolva, a pessoa quer depositar a culpa em você. Mas você não tem que pegar essa culpa para você, porque você só estava tentando ajudar. Então, se a pessoa ficou brava, nervosa com você, sabe, nem discuta, porque você sabe que você não tem culpa daquilo e que vai ser desnecessário você se desgastar, sabe? Ficar perdendo seu tempo brigando pra pessoa entender que não era uma função sua resolver aquilo, que você estava tentando ajudar. Então, você já sabe disso, você vai ter uma paz de espírito tão grande, porque você vai falar assim, isso não é um problema meu, é um problema, né, da pessoa de estar querendo colocar a culpa em você, por exemplo. Bom, nós podemos falar, né, mais sobre a questão da inteligência emocional, tá? Com o decorrer aí dos demais vídeos que estarei trazendo conteúdos de podcasts, então fiquem atentos que o melhor possível que eu puder fazer, né, é o que vamos fazer. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, conhecida no Brasil também como síndrome do esgotamento profissional, foi descrita em 1974 por um psicólogo americano como um problema emocional, desenvolvendo por conta do estresse do trabalho. Devido ao conceito de burnout ser ainda discutido entre pesquisadores, a OMS. Não, desculpa, gente. Devido ao conceito de burnout ser ainda discutido entre pesquisadores, a OSM tem como uma condição ocupacional e não por conta de uma disfunção da pessoa. Sendo assim, propõe que ela seja vista não como uma condição médica. Porém, devido à sobrecarga constante que impacta na saúde mental do ser humano, causando consequências para o organismo, como dores físicas e problemas psicológicos, então
A OMS, somente em 2019, classificou como uma síndrome. Inseriu na Classificação Internacional das Doenças, conhecida no Brasil como CID. Com toda a tecnologia disponível, acarreta com que as pessoas fiquem conectadas ao trabalho até mesmo fora do horário de trabalho, além da jornada de trabalho. Então, sabe, além passa do expediente de trabalho, as pessoas estão lá conectadas e o tempo todo trabalhando ali a mente, né? É muito importante desativar as notificações de alguns aplicativos de mídias sociais, por exemplo. Isso ajuda muito a não ter que ficar o tempo todo por dentro de tudo, que muitas das vezes é desnecessário saber de tanta informação. Somente causa estresse, muitas das vezes. Entende-se que o excesso de trabalho causa um certo cansaço fora do comum, em que a pessoa fica sobrecarregada por assumir muitas responsabilidades, no qual as exercem com frequência, levando a causar a sensação de incapacidade de dar conta de concluir tantas tarefas que se dispõe a fazer, mesmo que em excesso. Contudo, ainda acarreta problemas físicos e mentais, como sintomas de dor de cabeça ou dores no corpo, né, dores musculares, problemas intestinais, alterações no ritmo cardíaco, falta de disposição, um cansaço que muitas das vezes acredita-se que vai passar, mas quem sofre de síndrome de burnout não percebe o quão pode ser prejudicial nos casos de quem não procura ajuda médica. Muitos até não percebem que estão passando por isso. Vale lembrar que o estresse de um dia ou algumas semanas não significa que resultará em síndrome de burnout. O estresse é natural, isso faz muitas das vezes necessário para nos impulsionar a cumprir nossas tarefas diárias, enfim. Mas é necessário ficar atento aos sintomas e deixar que um profissional especializado faça o diagnóstico. É necessário ficar atento a esses sintomas e se autoanalisar, se possível, como, por exemplo, prestar atenção nas opiniões que pessoas próximas do seu convívio dizem sobre seu humor, pois quem sofre de síndrome de burnout, o humor se altera, alterações também de sono e apetite sendo um dos sintomas. Ficar impaciente por motivos mínimos, sem necessidade. Eu vou usar aqui um exemplo, como quando um bichinho, né, de estimação, né, um bichinho assim chega perto de você em um momento em que você está apenas assistindo TV, por exemplo, e simplesmente você se explode por se sentir prejudicado naquele momento, por né, o bichinho ter chegado lá perto de você. Então, pessoas do seu convívio passam a falar que você mudou, as pessoas acham que você é bravo, então você percebe que algo não está bem com você, pois o jeito em que está agindo, tratando as pessoas próximas de tal, te faz mal, prejudica a si mesmo e aos outros. Como também passa a ser egoísta, tá? É um dos sintomas. A pessoa acaba não se importando com os interesses dos outros, somente com os seus próprios interesses. Como no caso, né, do exemplo citado, quando, por exemplo, a pessoa quer assistir, mas não quer, né, ser incomodado e não quer saber se o bichinho de estimação quer brincar, se ele quer te dar carinho ou receber carinho, né? Você não quer saber. Você quer saber que você quer fazer o que você quer naquele momento ali e você fica tão bravo que é algo assim fora do normal, né? Que não tinha necessidade de ficar tão bravo com algo assim, algo mínimo. E no trabalho, né, é muito importante o líder promover saúde mental quando proporcionado uma vida de qualidade aos colaboradores, né, ali no ambiente de trabalho, permitindo que os subordinados cuidem também de suas realizações pessoais, e quando não se preocupa só com a produtividade, com os resultados que podem ser alcançados,
mas se preocupa com o bem-estar ali de todos, né, que toda a equipe ali que trabalham todos juntos. Então, com certeza, né, se você cuidar também do bem-estar ali de todos, com certeza se notará toda uma diferença na qualidade do trabalho realizado. Vamos lá. É muito importante também quando o líder utiliza meios como ferramentas para analisar o nível de satisfação dos subordinados, sendo uma das formas de observar os sinais e entender os níveis de estresse e ainda muito necessário compreender, ser flexível no momento de conflitos entre colegas, né, por exemplo, tomar cuidado para não haver muitas cobranças impróprias, fora do horário de trabalho. O burnout pode ser evitado ao praticar exercícios de respiração em pequenos intervalos, parece simples, mas que faz toda uma diferença. Como também, por exemplo, descansar a mente sem mexer no celular, sem fazer nada. Literalmente sem fazer nada. Pode ser deitado olhando para o alto, né, no teto, ou olhar para a natureza, como o céu e tudo mais. Isso fará descansar sua mente. Por alguns momentos, não pensar de jeito nenhum sobre trabalho ou aquilo que te gera estresse. Fora do horário de trabalho, procure fazer algo que lhe proporcione bem-estar. A palavra de Deus fala: Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e vos aliviarei. Sendo assim, a palavra nos mostra também como prevenir o burnout. A melhor forma de nos livrarmos do estresse, do desânimo, é confiar no propósito de Jesus. A síndrome de burnout está muito presente na vida de líderes como pastores. As igrejas muitas vezes cobram muito de seus pastores de tal forma que eles ficam sobrecarregados, muitas das vezes por medo de errarem, pois são vistos como pessoas que não podem falhar. Os próprios líderes exigem de si mesmos, com uma grande preocupação em entregar resultados, como cumprir exageradamente agendas ministeriais, para que não haja derrotas dentro ali da igreja, né? Com isso, é possível perceber um descaso da instituição para com os líderes, que são os que estão de frente trabalhando para manter a igreja de pé. Mas muitas das vezes a direção da igreja, até mesmo a própria igreja, não tem a preocupação se o próprio líder negligencia sua própria saúde, deixando muitas vezes de cuidar muitas vezes de cuidar de seu corpo, da alimentação e até sem tempo para sua família, para o lazer, entre outros mais. O lazer é muito importante para uma vida de qualidade. Há certos métodos de tratamento para a síndrome de burnout. Em muitos casos será necessário o uso de medicação ligado à psicoterapia, mas há certas atitudes tão simples que podemos colocar em prática para se evitar ou se livrar do burnout, no caso, como fazer caminhada, corrida, algum tipo de atividade física que contribui para a saúde física e psicológica. Muito importante ressaltar, muito importante reservar um espaço do seu tempo para viver coisas como essas, sem colocar como desculpa a falta de tempo, pois esse tipo de bem-estar é primordial e deve ser tratado com a devida importância que se tem. Muito melhor se cuidar até mesmo para evitar maiores problemas que possam surgir. Caso excluir de sua vida a necessidade de praticar atividade física, por exemplo, com certeza os prejuízos serão bem maiores do que o tempo dedicado em praticar exercícios físicos. Do que adianta acreditar que terá prejuízos profissionais ou financeiros, ou o que seja? Caso se dedique apenas ao trabalho, sendo que a vida é muito além de trabalho, às vezes pelas cobranças que a sociedade impõe, como se o ser humano somente é alguém se tiver trabalho ou uma profissão. Então, assim, não é verdade, mas pense bem, sem saúde não terá como trabalhar. Sendo assim, cuidar da saúde, repito, é primordial.
Então, não leve trabalho para a cama, como quando em muitos casos acredita-se que se levar o notebook, né, para a cama, antes de dormir procura finalizar o trabalho na sua própria cama e pensa que assim vai ter adiantado o trabalho. Você não está se respeitando. Se prepare para dormir, reserve horas necessárias de sono. Caso contrário, seu rendimento vai cair nos dias seguintes no seu trabalho, se você não cuidar do seu sono. Participe de atividades de lazer, como se reunir com amigos, encontrar pessoas queridas que não vê há muito tempo, ou aqueles que você se sinta bem em ter por perto, se reúnam, sabe? Para irem ao shopping, uma praça, durante a semana mesmo. Faça atividades que te tire da rotina, como assistir um filme, entre outros. E não deixe para ir dormir somente quando estiver exausto. Porém, quem sofre de síndrome de burnout precisa consultar um profissional adequado que possa diagnosticar o caso de quem sente os sintomas relacionados. Então, agora vamos falar também um pouco sobre o conceito de transtorno de personalidade borderline. É um conceito muito abrangente, mas vou tentar falar aqui um pouco e mais para frente trarei alguém especializado, né, nesse estudo que possa vir falar muito mais sobre transtorno de personalidade borderline. Assim, quem sofre de borderline tem a necessidade, né, uma necessidade muito grande de aprovação pelos demais, né, principalmente pela pessoa em que ela está obcecada, porque ela acredita que é amor, mas que na verdade é obsessão. O borderline, né, quem tem borderline tem a emoção muito aflorada, é muito intenso. E assim, o borderline vai além de um transtorno, ele faz parte da personalidade de alguém diagnosticado, né, com o transtorno de personalidade borderline. O borderline ele faz parte, né, vai além do que um transtorno, faz parte da personalidade de alguém. E os sintomas que caracterizam alguém diagnosticado com borderline sendo aquela pessoa com instabilidade emocional, baixa autoestima, complexo de inferioridade, mesmo com tudo que faz para agradar o outro, né? Consegue fazer muitas coisas, super inteligente, mas ainda assim ele demonstra mesmo ele demonstrando, né, ter habilidades assim surreais muitas vezes, essa pessoa ela não se valoriza, ela vive a vida do outro, ela não vive sua própria vida, ela não sente que se fizer, ela na verdade não faz nada assim que é do seu agrado, mas que vai agradar o outro. É possível tratamento com terapia e em alguns casos é necessário também o uso de medicamentos quando os sintomas forem muito graves, né? É necessário ser internado, que com certeza ajudará no tratamento da saúde mental. Quem sofre desse transtorno são muito inteligentes, né, como eu disse, e são capazes de se voltar totalmente aos gostos e vontades da pessoa amada, né, pessoa amada entre aspas, deixando de viver sua própria vida para viver a do outro. Ela não tem uma identidade própria, acredita que quem ela é não importa, que ela é insignificante, ela não existe sem o outro, se não viver a vida do outro.
A palavra de Deus nos ensina que temos nossa identidade em Cristo, quando o conhecemos e o reconhecemos como nosso Salvador. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, aí podemos ver que quando temos a nossa identidade em Cristo, nós não ficamos pessoas perdidas, pessoas sem vontade própria. Bom, mais para frente, né, teremos a presença de convidados, como eu disse, para falar um pouco mais sobre cada tema aqui mencionado. Vou convidar também uma psicóloga que irá falar com mais destreza sobre esse transtorno de personalidade borderline. E vamos então para o próximo tema. Um tema que é muito necessário também ser colocado em pauta é a dependência emocional. Ela é uma característica, né, do borderline, porém não necessariamente quem sofre de dependência emocional seja borderline. A dependência emocional ocorre na vida de qualquer pessoa que deposita toda a necessidade de afeto em alguém, né? Por exemplo. E está muito ligada à forma como fomos tratados na infância, está ligado, né, à forma como vivemos na vida adulta. A dependência afetiva leva com que a pessoa dependa da outra pessoa e que queira por perto a todo custo, sendo capaz de abrir mão de suas próprias vontades para suprir a necessidade e o gosto do outro por quem essa pessoa sofre, né, por ser assim. Pois ela deixa de viver sua vida para viver a da outra pessoa, se sente infeliz, é prejudicada em todas as áreas de sua vida, por acreditar que somente será feliz se a outra pessoa por quem tem afeto esteja em sua vida. Então, deposita no outro a expectativa de preencher o vazio, e isso, né, é muito ruim. Assim, a pessoa com dependência emocional, ela ainda não conhece a Cristo, porque senão jamais ela precisaria achar que precisa da outra pessoa para preencher o vazio nela. E assim, a palavra de Deus, ela fala também, né, sobre isso, sobre nós temos que ter a necessidade de viver em Cristo, né? E assim, em 2 Timóteo, por exemplo, fala, né? Procura isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiros, aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esta passagem, né, nos mostra que não precisamos do reconhecimento dos homens e que não importa, né, o que eles pensam sobre você. Nós temos que ter a aprovação de Deus. Então, não deixe de viver a sua vida para viver a do outro. Queira a aprovação de Deus e não de ninguém, né? Assim, não coloque Deus em primeiro lugar. Se Deus ele aprovou tal atitude sua, se Deus, né, gostou, tá falando para você ir adiante, por que você vai se importar com o que o outro, né, com que um mero ser humano, assim, pessoa que é igual a você, está falando, está opinando sobre como você deve ou não agir.
Enfim, depois podemos falar melhor, como eu disse. Agora vamos falar um pouco sobre relações tóxicas. O relacionamento tóxico prejudica de uma tal forma o convívio interpessoal que, para uma desintoxicação, digamos assim, né, será necessário, em muitos dos casos, que haja um distanciamento entre aqueles que não se respeitam. Quando há desrespeito nas relações, o relacionamento se torna tóxico, seja no convívio com a família, seja na relação entre amizades ou no trabalho, né, com os seus colegas, com o chefe, seja no relacionamento íntimo entre duas pessoas. Quando falta respeito, não tem como manter uma relação saudável, sendo necessário, se possível, leva também né, a um relacionamento abusivo. Nós podemos falar, né, muito mais sobre o relacionamento tóxico, que a diferença, né, é que no relacionamento tóxico é uma violência, né, psicológica, né, que há ali entre o casal, ali na família, enfim. Já o relacionamento abusivo, ele envolve, né, o psicológico, a agressão psicológica, física, e o relacionamento abusivo, ele não acontece apenas em namoros, em casamento, mas também na família, né, no ambiente de trabalho e em qualquer outro lugar. É muito importante aprender a identificar e sair dessas situações de abuso. Um relacionamento abusivo é quando uma pessoa da relação quer, né, ter um poder excessivo sobre o outro. Além disso daí, né, a partir daí, começam as atitudes e ordens verbais, humilham a pessoa, fazem mal para ela. Tem muitas pessoas vivendo um relacionamento assim, que não sabem, né, acham que é normal, porque acreditam que uma relação só é abusiva quando existe violência física, né, ou verbal, mas a violência psicológica, né, é um grande abuso. E também vamos estar falando melhor mais para frente sobre esse tema. Eu vou falar aqui alguns exemplos, né, de relacionamento abusivo, que podem ser mais comuns, né, do que muita gente imagina, que são quando a pessoa ela fala que, né, você não tem jeito, que você não vai mudar, não deixa você sair com os amigos, não deixa você estar com a sua família, fala que você tá saindo com alguém, né, começa a falar coisas que não existem, que fala que ninguém mais vai te amar, que você só é amada por aquela pessoa e que ninguém mais vai te querer. E assim vai, né? Palavras desse tipo são de abuso, então é necessário que todos fiquem atentos, porque Jesus, ele nos ensina, né, que temos a nossa liberdade nele. Nós temos nossa liberdade em Deus. Então, quando há esse tipo, né, de tratamento, constrangimento em público, traições, conflitos, né, entre vocês, aí isso já passa da vontade de Deus. Isso já não é da vontade de Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? Saber tratar bem um ao outro, para não ficar uma relação doentia. Vamos lá.
Então, assim, quando não há reciprocidade no sentido do amor mesmo, né? Não tem por que você ficar lutando por algo que só você está procurando agradar e a outra pessoa não, por exemplo, tá? Então, é basicamente isso. Agora vamos falar um pouco de ansiedade. A ansiedade, né? Na Bíblia tem muitos capítulos que falam sobre a ansiedade, né? Que fala na parte, por exemplo, de Marta e Maria, né? Que Jesus fala: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, Marta, ela estava preocupada ali com os seus afazeres, estava tão ansiosa para receber Jesus ali da melhor forma possível, mas ela estava preocupada ali com algo que sabia passar. E já Maria estava ali escutando tudo que Jesus tinha, né, para entregar, e isso ninguém poderia tirar de Marta, porque todo aquele conhecimento que ela estava adquirindo com Jesus, todo aquele momento, ela estaria, né, levaria consigo. E muitas das vezes a pessoa, ela acha que apressando as coisas, né, vai chegar mais rápido ao seu destino. Mas na verdade, quando se pula os processos, demora ainda mais para se chegar ao destino, porque em algum momento você vai precisar, né, ali encaixar algo que ficou fora do lugar, porque você foi atropelando ali, né, os processos, tipo, foi querendo ir. Então, às vezes não, né? A ansiedade, ela mais prejudica do que ajuda a chegar, né, aonde se quer. Se você chega tudo, né, totalmente do jeito que não era para ser. Porque quando você respeita os processos, segue ali, né, tudo certinho, você chega com qualidade. Mas se você, vamos supor, você está muito preocupado para ter aquele algo de uma forma legal, mas se você não respeita o que cada passo, né, que você tem que seguir, o que você tem que viver, ao invés de chegar legal, vai chegar tudo de qualquer jeito. Então, nós podemos falar mais pra frente também da ansiedade, né? Em Salmos 55 também fala, é um grande exemplo também, que fala da ansiedade, ataque do pânico, síndrome, né, do pânico. E vamos falar mais pra frente também, relacionando, né, a ansiedade com essa mensagem da Bíblia aí, Salmos 55. Em 1 Reis 19 fala de Elias, né, que nós temos aí também um exemplo e que podemos perceber que ele sofreu de depressão. Então também estaremos falando melhor sobre a depressão em um outro podcast, em um outro vídeo. Vou estar aí preparando um conteúdo para todos, né? Vou procurar trazer conteúdos de qualidade. Eu peço, né, que quem me acompanha seja compreensivo. Esse foi o meu primeiro podcast aqui. E estaremos trazendo mais novidades. No momento,
pode não ter ficado assim, né, muito da forma como se esperava e também, né, como eu gostaria, mas não se preocupem, né? Estaremos trabalhando para trazer algo melhor. Mas fica aí, né, esses temas, quem quiser estar se aprofundando mais, fiquem atentos e ligados aqui com as notificações, aciona aí o sininho para poderem ficarem por dentro de todas as novidades. Agradeço a todos até aqui e até uma próxima. Fiquem com Deus.